Meu nome é Alessandra Vick, sou mediadora de conflitos e professora. No bate-bola de hoje, eu tenho o prazer de receber o querido Augusto Barros de Figueiredo, que é advogado, mestre em Direito pela Universidade de Paris, mediador, árbitro e membro de Dispute Board. Hoje falamos sobre trabalhar com resolução de conflitos, utilizando os métodos adequados. Então, ele fala desde a sua experiência, a construção da sua carreira e a vida acadêmica, até sua atuação e experiência prática. Vale a pena conferir. Vamos juntos nessa? Muito obrigada. Queria começar agradecendo pela sua participação. Estou muito feliz e honrada em recebê-lo aqui, por aceitar o convite e doar um pouco do seu tempo, porque eu sei que a agenda está a mil, ainda mais com essa questão da pandemia, home office, questões pessoais, tudo junto. Então, agradeço imensamente pelo seu tempo e pela participação. E antes de passar a palavra, eu quero já começar com um ponto instigante que eu gosto de trazer quem é a pessoa por trás do currículo. Então, Augusto, conta aqui um pouquinho para a gente. Quem é você, para além do currículo que eu já apresentei aqui? Maravilha. Oi, Alê. O prazer é todo meu de estar aqui nesse espaço, conversando com você. Meus parabéns pelo espaço. Acho que a sua iniciativa é incrível, né, de nós que somos profissionais atuantes nessa área de prevenção e resolução de disputas. Como a gente faz algo com paixão também, a chance que a gente tem de falar para um público mais amplo, ela é muito escassa, né? Todos nós, muitas vezes, falamos para os colegas, né, muito mais do que para o público em geral. Então, ter um espaço assim, com essa qualidade, realmente é uma experiência incrível. Meus parabéns, Alê. E sobre questão pessoal, né, como o que trouxe a gente para a profissão, né, e o que nós somos. Eu sempre fui muito relacional. Né? Quer dizer, assim, sempre, se alguém mais jovem escuta, vai achar, nossa, eu não sou tímido. Acho que não, né? Acho que quando a gente se descobre ali naquele pós-adolescência, início da faculdade, né? Quando a gente, de fato, a nossa personalidade vai ali se definindo um pouco mais. Eu sempre fui muito relacional, sempre fui muito de buscar composição, de ponderar, de perguntar, né? Então eu acho que essa interlocução, esse gosto pelo diálogo levou ao direito, né? E dentro do direito eu fui me descobrindo também ao longo da carreira, à medida que nós vamos ficando também mais à vontade de buscar as nossas paixões, né? Eu acho que depois daquele momento inicial que a gente busca muito a empregabilidade, né, encaixar a sua profissão com algo útil, com o tempo você vai se acomodando e vai conseguindo encaixar a sua personalidade com a profissão. Então, eu acho que é isso que acontece hoje na minha vida, que me traz ao momento da conversa. Perfeito. Enquanto você foi falando, eu me identifiquei também com essa questão que algumas pessoas podem ouvir, mas então eu não cresci com isso, então não dá tempo. Sempre temos tempo para criar, desenvolver ainda mais as nossas habilidades, direcionando para o resultado que nós esperamos, né? Então, obrigada pela sua partilha, Augusto. E já aproveito para perguntar, você comentou que chegou no ambiente do direito, mas do direito até a sua atuação hoje, ela teve uma caminhada aqui também bastante enriquecedora. Compartilha um pouquinho como que foi chegar até seu momento atual e como que foi também para você, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal, porque acaba sendo, como bem colocou antes, as coisas começam a se cruzar e fazer sentido. E é isso, quando encontramos e juntamos a nossa essência com aquilo que fazemos, as coisas fluem completamente diferentes. Exatamente isso, exatamente. Eu comecei a minha carreira, eu estudei no UFRJ aqui do Rio, né, e comecei numa linha mais corporativa. Então, comecei trabalhando no Banco Itaú, fiquei muitos anos, né, até o momento que eu tive a oportunidade de ir para a França fazer os 2 mestrados. Lá na França, eu tive contato pela primeira vez, vejam, eu me formei na UFRJ em 1998. Então, se ainda hoje não são todas as faculdades que oferecem, né, as disciplinas de métodos alternativos, extrajudiciais de solução de controvérsia, naquela época, então, era uma língua assim, alienígena, né? Ninguém escutava. Talvez alguns tenham escutado naquela época muito longínquamente arbitragem,
mas sem levar muita fé, né? Então, eu não tive a oportunidade de ter contato com o tema na minha formação e nem durante uns 15 anos depois de carreira já, né? E no mestrado em Direito Internacional Privado e do Comércio Internacional lá em Paris 1, o foco era muito grande em resolução de disputas, né, de comércio internacional, então foco muito grande em arbitragem. O diretor do curso era um árbitro muito reconhecido, o professor Pierre Mayer, e ali eu comecei a ter esse contato maior e comecei também a confrontar um pouco com a minha falta um pouco de um gosto maior pelo contencioso. Eu sempre fiz também contencioso, sempre fiz não porque a minha linha seguiu mais corporativa, mas dentro do trabalho corporativo, no Itaú, eu tinha também o contato contencioso, cheguei a advogar também nessa carreira, mas não tinha aquele conforto total, né, no contencioso. Então, ao descobrir a arbitragem, portas se abriram, né, eu realmente tive o primeiro contato, a percepção daquela condução da disputa de uma forma mais técnica, sem os entraves, né, do judiciário, da necessária, não necessária, né, mas a decorrente rigidez do procedimento, da posição do Estado, etc., tudo isso que a gente sabe. Então, ali, portas se abriram e eu realmente identifiquei isso como algo viável, algo real, né? E, ao retornar para o Brasil, a carreira também tem os seus encaixes. Eu, ao voltar para o Brasil, voltei para São Paulo e, dentro do contencioso civil de ações especiais do Itaú, que era uma área que tinha os maiores casos, os casos mais complexos, eu percebi logo ao chegar, alguns meses da minha chegada, que as arbitragens do conglomerado, elas não estavam sendo conduzidas de uma forma centralizada, refletindo um pouco até esse desconhecimento. Estou falando do ano de 2000, eu fiquei no mestrado de 2006 a 2008, voltei final de 2008, também já faz bastante tempo. Então, naquele momento, os casos estavam descentralizados e eu tive a iniciativa de propor ao meu diretor na época, o Dr. Marcelo Mota, que a gente embalasse aquilo. Olha, será que a gente não pode fazer uma área centralizada de arbitragem? E fez carta branca, falou, beleza, iniciativa sua. E ao criar aquela área para começar a tocar esses casos de arbitragem, a ideia começa a se organizar, né? Assim, você começa a ver um pouco mais, mas isso também foi, em termos de carreira, foi um momento interessante, porque era tudo muito embrionário. Então, coisas que a gente fala hoje com conceito de desenho de sistema de resolução de disputas, né, prevenção de disputas, a mediação como uma forma de evitar o contencioso, nada disso estava tão estruturado como a gente tem hoje. Hoje você consegue identificar claramente, você dá uma receita ali, mas na época não tinha. Então, pensava, a coisa passa por ali, você vê que tem alguma coisa, mas não sabe organizar bem, né? Mas eu lembro que até antes de sair do Itaú, e aí do Itaú eu fui para a IBM, onde continuei a parte corporativa, né? Eu cheguei a elaborar um projeto para essa área crescer, que hoje é muito interessante. Eu olho e que era claramente um projeto de uma preparação, de um desenho de um sistema de resolução de disputas expandido até para outras áreas, para a questão de relacionamento, a parte de RH, mas aquilo, um rascunho ali com lápis, né? Então, é muito interessante isso, e é gratificante também ver que até o Itaú, que tenho carinho por todos os lugares que eu trabalhei, o Itaú e a IBM, são dois deles muito significativos, foram muito bons para mim também, eu admiro muito como instituição. Eu vejo que o Itaú continua nessa linha, continua com uma política muito interessante de prevenção, e não só dessa linha no jurídico que permanece, mas até socialmente, né, de novas causas. Então, é uma empresa que se abre muito para o novo. E isso é muito bom, né? Assim, o sol entra e novas iniciativas podem ali verdejar, né? Então, ela foi nessa linha, evoluindo, né? O Itaú, e aí a IBM, eu acabei ficando um ano lá, porque ao sair do Itaú, a gente faz os contatos, né, de trabalho, e eu acabei tendo uma proposta para trabalhar no comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio 2016, e onde eu entrei bem no início, fui um dos primeiros a
a serem contratados, então eu tive a oportunidade de viver todo o projeto e encarando um novo desafio, que também faltou dizer, mas é o momento. Eu sempre gostei, eu nunca me vi no início da carreira como o ultra especialista de uma área. Vou fazer o processo civil e vou trabalhar com o processo civil sempre. Eu sempre tive um gosto pelo novo, então novas experiências, novas possibilidades sempre me atraíram, e nessa transição foi mais uma vez assim. Eu tive a oportunidade de aceitar uma posição que era para a parte de infraestrutura dos jogos, para os contratos de infraestrutura, e aquilo me seduziu profissionalmente, eu aceitei, comecei, e ainda nos 2 primeiros anos no comitê, eu ainda tive a oportunidade de conduzir 2 outras pastas, né, que ainda estava ali no momento inicial, então tinha condição de ser acumulada, que era a parte de acomodações e a parte de cerimônias. Então, tudo isso nos 2 primeiros anos, essas 3 linhas se combinaram, até que no 3º ano em diante foi mais concentrado somente na parte de infraestrutura, e aí surgiu, dentro do trabalho de infraestrutura, o primeiro incômodo que levou à solução, né, que foi a preocupação com o contencioso que podia derivar daqueles contratos de infraestrutura, né, ainda mais contratos de infraestrutura. A gente sabe que é muito comum ter paralisação do contrato por conta de disputas, e isso não podia acontecer nos jogos, né, senão a gente não tinha jogos, né, a única certeza que se tinha era a data de abertura dos jogos. Quando eu me deparei com a estrutura de resolução de disputas dos jogos, prevendo somente a arbitragem, eu vi que a gente precisava de alguma coisa a mais, né? E até a própria cláusula de arbitragem, não apenas pela arbitragem, mas a cláusula tinha um porém, que o comitê resolveu adotar a Corte de Arbitragem do Esporte, a CAS, cuja sede é em Lausanne, enfim, tem outras complicações. A sede da arbitragem pelo regulamento da CAS tem que ser em Lausanne. Imagina, se a gente tivesse já indo um pouco para o técnico, né? Talvez não técnicos não percebam um pouco isso, mas tinha dificuldades no regulamento, que tornariam ali uma bola de neve, que prejudicaria muito a condução ali dos projetos se tivesse alguma disputa. Então, aí veio a necessidade de se buscar uma outra forma, que surgiu o assunto dos dispute board, dos comitês de resolução de disputas, que eu tive o prazer de ter um primeiro contato aí, ou seja, mais um método, né, fora do judiciário, que começou aí com essa experiência, e também a oportunidade de encaixar a mediação na resolução de disputas dos jogos, porque dentro dessa iniciativa da busca da prevenção de disputas nos contratos de infraestrutura, surgiu a iniciativa também de estruturar uma área da gestão dos principais contratos dos jogos exatamente para isso, para não ter problema. Nos jogos não podia ter problema, ou melhor dizendo, problema sempre tem, né? Para encontrar uma solução ágil para os problemas, né? E então nós criamos não poderia atrapalhar prevenção. O andamento. Exatamente, a gente tinha que ter um mecanismo ágil de solução. Então, nós fizemos ali um desenho de sistemas de prevenção e resolução de disputas para os contratos mais críticos dos jogos, né? Não só os de infraestrutura, mas os contratos também de cerimônias, alguns contratos de fornecimento. Tudo isso foi embalado numa área ainda sem esse batismo, né, do DSD, do desenho de sistemas de resolução de disputas, mas já trabalhando de uma forma lateral e combinada os diversos métodos. E, sem dúvida, aí foi o momento que eu consegui descobrir essa linha como algo realmente a ser trabalhado e possível de se trabalhar efetivamente, né? Por sorte, eu vejo hoje também que era um momento em que isso estava acontecendo no país, né? Não tem muito tempo que todos esses assuntos estão sendo tratados de uma forma mais natural, né? Eu estou falando do ano de 2013, 14, 15, os jogos terminaram em 16. Antes disso, a gente falava mais concretamente de arbitragem, e assim mesmo, né, foi uma coisa crescente, né? Então, eu acho que essa minha experiência profissional convergiu com a própria evolução do assunto, né, macro de métodos extrajudiciais, né, métodos alternativos, e a partir desse momento, então, eu pude realmente perceber que havia um mercado de trabalho, né, havia realmente condições de realmente militar nessas áreas, né, e é o que eu venho fazendo desde então, na resolução de disputas e também na área, com muito foco na área de infraestrutura, né, que foi realmente essa última grande experiência, e também
foi onde eu achei uma nova paixão no direito, né? Perfeito. E realmente conseguiu ser um pioneiro já com um grande empreendimento, que deve ter sido uma experiência única, porque, como você bem colocou, aqui no Brasil não se falava nisso. Foi ali que nasceu com força e, a partir daquele momento, ou serviu como um grande exemplo. Opa, quando estamos diante de um conflito em que precisamos resolver para ontem, que as coisas não podem parar, porque tem uma data para aquilo ser inaugurado, para ter que cumprir, como a gente faz na prática. Eu não sei aqui se pode partilhar algo prático falando dessa sua experiência nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, respeitando, claro, a questão da confidencialidade, sim. mas para quem está nos ouvindo conseguir visualizar como que funciona na prática. Sim, sem dúvida, não há problema em falar, em compartilhar a experiência que foi da área, né? E assim, e o que foi a experiência planejada e a verdade da experiência prática, né? Porque, primeiro, sobre a oportunidade dos Jogos, isso é algo muito interessante nos Jogos Olímpicos, em qualquer lugar que ele aconteça, né? São eventos, um maior evento, até tem na época, uma das palestras, que vinham os conselheiros do COI, ele trouxe dados mostrando que a dificuldade, a complexidade de execução de Jogos Olímpicos, ela só é superada no mundo por uma situação de guerra em escala mundial, ou seja, é o segundo maior projeto em termos de complexidade na história da humanidade, né? E tem um condão muito interessante os Jogos, que é realmente de desarquivar projetos, de estimular as cidades, as localidades, a repensarem alguns pontos, né? Foi muito o que aconteceu no Rio de Janeiro. É claro que a percepção do legado ela é muito maculada por outros problemas políticos que aconteceram, mas com algum distanciamento é possível olhar a cidade e ver os progressos que aconteceram, e na maioria projetos que já existiam, que simplesmente estavam ali, então os Jogos criam uma oportunidade para aquilo vir à tona. Com os DBs, foi algo também muito significativo nesse sentido, porque alguns colegas queridos que estamos juntos até hoje trabalhando o tema, já também vinham falando, abraçavam o tema, mas sem muito eco, né? Aquilo muito ainda no nicho, muito segmentado, mas a oportunidade de trazer isso para os Jogos deu um destaque enorme para o tema. Então foi uma grande oportunidade de discutir aqui de uma forma concreta, de divulgar, de falar nos eventos, e realmente depois dali tivemos o workshop de treinamento, que foi o primeiro que aconteceu. Então, depois dali, a coisa realmente ganhou tração, né? Óbvio, também conjugado com as discussões que a mediação já vinha enfrentando e a aprovação da lei em 2015, tudo isso também foi muito significativo. E sobre o dia a dia, no início nós pensamos essa área de resolução de disputas de uma forma muito ampla, podendo realmente contar com muitos profissionais de fora, mas todos sabem como foi a realidade de orçamento dos Jogos, né? Foram cortes extremamente muito significativo, muito forte, né? Assim, tenho certeza, eu tive a oportunidade de viver do início ao final o projeto, sei do esforço que foi feito no comitê para realmente poder realizar todas as entregas com o orçamento que se tinha, né? Então, nós acabamos tendo que fazer a maior parte das coisas internamente. Então, mesmo a parte que seria uma mediação, que nós contaríamos com colegas de fora para poder conduzir aquilo, acabou sendo, na prática, conduzida por mim. E aí é um pouco do que a gente conversa sobre a mediação, o que é a mediação propriamente dito, o que é a técnica de mediação que você pode utilizar, né? Então, na solução de vários problemas de contratos, eu tive a oportunidade de atuar ali internamente, articulando a busca daquela solução. A grande sorte que nós tivemos na condução dos assuntos é que, como eu havia negociado boa parte dos contratos e eu realmente, por uma questão de perfil pessoal, eu costumo negociar de uma forma muito, muito razoável, muito realmente na busca do melhor contrato ali para as partes, eu tinha confiança também dos fornecedores, dos que tiveram a oportunidade de negociar ali. Então,
isso tudo convergiu para que nós pudéssemos tocar, mesmo o que era previsto ser solucionado por mediação, de uma forma negociada, né? Negociada, não propriamente mediada, mas realmente negociada ali da melhor forma possível. E do lado dos dispute boards, também foi uma experiência interessante, porque no melhor formato, essa ferramenta, né, esse método de resolução de disputas, é bom que ele aconteça durante toda a vigência do contrato. Ou seja, os profissionais que vão trabalhar começam a acompanhar na assinatura do contrato e ficam até o final, para poder realmente, efetivamente, prevenir e solucionar as disputas. Mas, mais uma vez, por orçamento, por uma dificuldade, nós não tínhamos a verba para operar dessa forma. Então, ficou a modalidade que pode ser acionada. Quando há um problema, ela pode ser acionada. A estrutura toda estava pronta para isso. E aí foi muito interessante, porque as pessoas perguntam, nossa, mas ao final, quantos dispute boards efetivamente aconteceram? E a resposta é que não teve nenhum. Mas a experiência foi muito rica pelo seguinte, porque a existência, a possibilidade de se recorrer a essa estrutura neutra para a solução de disputas, ela, no limite, todas as vezes que ela quase foi acionada, ela levou as partes de volta à mesa de negociação para destravar aquilo. Então, é um exemplo, foi uma oportunidade, foi o primeiro uso sistemático de dispute boards em um projeto, um grande projeto, né, corporativo, e teve esse lado, o lado inibidor, né, o lado de estímulo à autocomposição pelas partes. Então, eu posso dizer que nós tivemos umas 10 situações que nós muito provavelmente teríamos o board ativo ali dando uma decisão, e ele acabou funcionando para que as próprias partes chegassem à sua decisão. Então, também nesse aspecto foi fundamental. E, ao final, nós não tivemos nenhuma arbitragem, ou seja, esse sistema aí de prevenção e resolução de disputas se mostrou realmente bastante eficiente. E é realmente uma experiência aí muito gratificante, profissional. Com certeza. E olha o nível de complexidade desse caso para chegar num resultado como esse. Só aqui já é prova suficiente de que vale a pena trabalhar com essa questão preventiva. Porque, senão, imagina como seria resolvido cada ponto. Perfeito. E essa atuação, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. E essa atuação, fazendo aqui agora um paralelo com as empresas, para nós da área, chega a ser gritante a questão de, nossa, como as pessoas não aplicam mais no dia a dia esse trabalho preventivo, vendo os benefícios que isso pode causar, tanto a curto, médio e longo prazo, internamente e externamente, com todos os stakeholders e todas as pessoas envolvidas. Então, fazendo um paralelo agora, saindo do campo dos Jogos Olímpicos, que algumas pessoas podem falar, ok, perfeito, consegui perceber, mas é um caso mais isolado, essa complexidade, esse nível para atuar com um comitê específico. Como que pode ser a aplicação tanto do DB quanto também da mediação, desse trabalho preventivo, falando das empresas como um todo? Compartilhe, por favor, em relação à sua experiência nessa atuação. Pois é interessante você estava apresentando o tema e eu lembrando exatamente da experiência do Itaú, que naquela época, trabalhando em empresa, né, sempre toda virada de ano, começa aquela coisa de meta, definições de metas, né, metas macro, e aí cada um dos profissionais ali no seu nível de senioridade vai cascateando aquelas metas, né, trazendo para si como eu posso fazer essa entrega, né, que o meu diretor tem que fazer, como você suporta. E dentro do contencioso, acho que foi no ano ali de 2009, dentro do contencioso, uma das metas era redução do número de entradas de contencioso, ou seja, redução do número de novos casos. Mas, na época, os colegas advogados conversando, mas como é que a gente vai fazer isso? Só se colocar um sniper na porta do fórum, né? Você olhou ali, o Itaú, você abate, não é possível, como é que vai fazer? Mas hoje a gente sabe que é muito possível, né? É a prevenção. Se você estrutura um sistema que você possa realmente ir tirando aqueles problemas da fonte, não deixar que eles escalem, você tem tem resultado, você tem essa meta muito bem alcançada, né? E hoje, cada vez mais, a gente tem formas online, tem os ODRs, né, os Online Dispute Resolution, você tem a mediação, você tem formas de negociar, inclusive, com sindicatos de uma forma mais estruturada.
Então, nós temos realmente muitas condições de reduzir o contencioso ao necessário, ao que for essencial, porque a gente também não pode ver com uma lente puramente rosa, né, de que o mundo nós vamos resolver todos os problemas de uma forma negociada, porque é claro que nós não vamos, até porque existem momentos de efetivo impasse, que as pessoas não conseguem avançar. Então, talvez você precise, sim, de um terceiro isento para dar uma solução naquele caso para que a vida siga, né? Acontece isso também, é o limite, mas tem situações de limite. Mas só de você conseguir tirar o ruído da frente, né, tirar e focar no essencial, já é um grande mérito. Você já sabe que você está gastando o seu recurso da melhor forma possível. E hoje, cada vez mais, os clientes, os acionistas das grandes empresas não querem gastar dinheiro com aventura jurídica ou ali simplesmente em demonstrações de força para um contencioso ali que vai se arrastar por anos só gastando recursos que podiam ser melhor utilizados, né? Então, cada vez mais as empresas têm que focar nisso, sem dúvida nenhuma. Eu acho que ainda não fazem, deixam de fazer por má informação, por falta de informação, porque, para mim, o desenho do sistema de resolução de disputas, um trabalho bem feito de mapeamento, de estruturação, de fluxos e realmente do contencioso, é algo que todos os departamentos jurídicos, né, ou os departamentos corporativos, estratégicos, deviam ter em mente, porque não há a menor dúvida que você vai ter um ganho nisso, né? E é o tipo da coisa que a semelhança do que alguns colegas, por exemplo, tributaristas costumam fazer quando identificam uma tese que é certeira, eles oferecem até de trabalhar no êxito, né? De, olha, realmente você deixa, eu entro na sua empresa, faço esse mapeamento e você me dá um percentual sobre a sua economia. Tamanha a certeza do resultado do trabalho, né? É algo semelhante, né? O problema é que realmente muitas horas são necessárias nesse mapeamento, então o trabalho costuma ser muito intenso em empresas grandes, mas não há a menor dúvida de que os ganhos são exponenciais, e os ganhos, a gente não está falando em ganho simplesmente econômico, né? A gente está falando em ganho relacional também, reputacional, né? Na imagem da empresa, que fica arranhada com a condição aí de disputas, com a não solução, né? Então, eu acho que esse é o caminho. E conectando o tema dos dispute boards, é uma ferramenta, os comitês de resolução de disputa, é uma ferramenta que ela tanto previne quanto resolve, né? E isso faz dela algo muito especial nessa cesta de métodos extrajudiciais. Primeiro, porque ela acontece em tempo real, e ela pode prevenir, e ela também pode decidir, em seu formato mais usual. E essa função preventiva, ela é claramente vista como a mais benéfica para os projetos. Então, mais uma vez, prevenção é uma palavra-tema, né? E que realmente o mundo corporativo consiga internalizá-la para suas políticas, para suas práticas, né? Perfeito. Até o exemplo que você vivenciou em relação aos Jogos Olímpicos demonstrou isso. O trabalho preventivo foi tão bem colocado em prática que não chegou a ter nenhum conflito no nível do comitê. Então, olha o ganho disso. Como você bem colocou, além de contabilizar a questão econômica em si, é a questão da imagem, todas as pessoas que estavam ali, a questão da relação, a imagem com o cliente, é tudo que é construído com base nessa preocupação e nesse cuidado na resolução dos conflitos. Sem dúvida, e há áreas também que são muito sensíveis nesse aspecto. Por exemplo, a área trabalhista, ela é muito sensível. Então, empresas grandes, você tem funcionários que são desligados, que ficam magoados, ninguém gosta de ser demitido, a empresa tem suas razões, muitas vezes econômicas, de crise ou de pressões de acionistas ou coisas assim, precisa fazer corte, ninguém sai feliz, né? Então, o próprio contencioso trabalhista, ele é muito desgastante, é muito triste. Então, muitas vezes as empresas poderem ter uma acolhida maior, ter uma postura um pouco mais proativa, ela pode preservar muito isso, né? Assim, acho que também é uma forma de respeito e de cuidado com um antigo colaborador. Acho que é algo, socialmente, é uma iniciativa bonita e louvável e que deve ser estimulada também. Perfeito. E como bem colocado,
não é que o Poder Judiciário ele deixa de ter atuação, mas ele irá entrar quando for realmente um caso de ação judicial, e não como a primeira porta. Nós vemos hoje na cultura aqui, principalmente falando do Brasil, muito litigante. Eu tenho uma questão, ação judicial. Opa, peraí, será que esse é o primeiro passo a se dar? Ou será que antes cabe tentar outros meios? Lembrando que a gente não vai perder, por exemplo, no caso de um trabalho preventivo, a mediação de conflitos, ou a própria negociação direta, eu não vou perder o meu direito de entrar eventualmente com uma ação judicial. Eu vou tentar aqui. Se eu conseguir, ótimo, já resolvo, economizei tempo, dinheiro, foi tudo que a gente falou aqui, para além do dinheiro em si, e se não resolver, ainda tenho o caminho da ação judicial. É exatamente isso, e a gente tem que pensar que uma coisa é você comer um bife, né? Outra coisa é você comer o boi inteiro, né? E todas aquelas desagradáveis ali, né? Uhum. Então, é um pouco isso a disputa, né? Por exemplo, principalmente em disputa de construção, que tem características muito específicas, ao longo dali do contrato vai acontecendo uma opção de probleminha. Se você não vai resolvendo a sua vida ao longo daquele contencioso, muitas vezes a parte segura aquilo ali, não disputa, mas na hora que uma das partes levanta um problema, aí traz tudo para a mesa, é aquela conta corrente, até que relacionamento acontece. Se você não vai resolvendo seus problemas, não vai conversando, fica aquela conta corrente, né? Aí quando chega, você tirou isso do bolso, então tá aqui o meu pacote também, ó, pum, e vem aquele pacote enorme, com problemas em cascata, né? Quer dizer, mais problema, é mais tempo para solução, é mais custo, porque custas, por exemplo, de tanto judiciais quanto arbitrais, ou mesmo até numa mediação, elas são calculadas em cima do tamanho do problema, né, do tamanho financeiro daquele problema. Então, se você leva um problema de 500 milhões, é em cima de 500 milhões. Agora, se aqueles 500 milhões são 20 probleminhas que você conseguiu resolver 18, você vai ter uma arbitragem muito mais focada, né, e com custas muito menores, com uma agilidade muito maior. Então, vejam que assim, o ganho é exponencial em todos os lados. Para qualquer lado que a gente olhe, você vai ver uma vantagem, né? Uhum. E como bem colocado, muitas vezes está mais ligado com o desconhecimento do que o questionamento sobre o Instituto em si. Em relação a isso, o que você acredita, de acordo com a sua experiência, que pode ser feito para colocar em prática? Então, por exemplo, ou dentro de uma empresa, ou se é uma pessoa que está nos ouvindo, eu quero apresentar isso, que eu vejo, nossa, eu senti aqui todos os benefícios, quero apresentar dentro da minha empresa. Por onde começar? Eu acho que isso é algo que está vindo na esteira de todos esses, digamos, até dos novos direitos, né? Porque à medida que as novas gerações vão sendo formadas com uma outra mentalidade, com uma outra visão de mundo, elas vão chegando nas corporações, chegando nos novos ambientes, trazendo um olhar diferente, né? Da mesma forma que a gente tem hoje discussões de LGBT, ambiental, ESG, né, SG para as empresas, a parte de governança, eu acho que a cultura da solução, da prevenção de disputas, ela também vem nessa esteira. Então, enfim, mesmo a gente fala os colegas pensando como advogados, mas, por exemplo, para a área de mediação, que não é necessário você ser advogado, muitos colegas vão advogar, vão ter condições de se capacitar, de saber um pouco mais sobre isso, e também nos seus ambientes levar e espalhar aquele conhecimento. Eu acho que esse vai ser o grande impulsionador, né? Quer dizer, hoje certamente nós temos departamentos jurídicos de empresas enormes, que você vai ter um estagiário que ele já fez um MUT, né, um julgamento, uma disputa de arbitragem simulada internacional, enquanto ele talvez tenha o seu diretor que não tem nem ideia do que seja a arbitragem, né? Então é uma troca muito rica. É uma troca muito rica. Se a geração anterior se abre para o novo, como todos nós temos sido forçados a abrir para os novos assuntos, eu acho que essa questão preventiva, tudo isso que nós estamos conversando, vem nessa esteira. Eu acho que é uma mudança de cultura, uma mudança de formação. Até os próprios pais de poderem estimular os filhos a verem de uma forma diferente, ou a se relacionar de uma forma diferente, se expressar de uma forma diferente. Tudo isso vai passando de uma geração para outra e vai até se tornar normal. Até essa conversa que nós temos aqui se tornar algo trivial, né? Que um dia será, mais algumas décadas, eu não tenho dúvida que vai ser algo tão incorporado que já não teremos feito o nosso papel, né? É verdade. São esses trabalhos que nós falamos de formiguinha que vão aos poucos
divulgando ainda mais, porque realmente é impressionante. Quando nós falamos sobre isso, as pessoas falam, nossa, mas faz todo sentido, quero aplicar isso também, quero saber mais, porque é isso, a gente vem quebrando uma cultura litigante, não é de um dia para o outro, mas os benefícios estão aí, trazendo, através de números de resultado, de casos, que mostram como vale a pena investir tempo, dinheiro e tudo nesses métodos adequados de resolução de conflitos. Perfeito. Até pelo lado cultural, só complementando um pouco o que você diz, é interessante a gente pensar que acaba que, pelo menos assim, até na nossa cultura latina, a própria litigância ela vem muito associada com uma agressividade, né? Assim, sempre algo, o contencioso ele tem um ar agressivo, quando necessariamente ele não precisa ter. O que nós falamos agora em alguns minutos atrás, muitas vezes você precisa do contencioso, você precisa de um terceiro para solucionar, mas nem por isso você tem que brigar, né? Você está numa disputa, conduza a disputa da forma mais correta, mais eficiente possível, né? Aproveitando os espaços de composição daquele problema, né? Enfim, otimizando ali o tempo e o relacionamento de todo mundo, né? É isso mesmo. E falando para quem aqui está nos ouvindo, nossa, eu quero me aprofundar mais. Eu quero aproveitar que está aí no seu cenário e indicar o seu livro. Fale um pouquinho mais sobre essa obra que foi resultado do seu trabalho também. Porque, como bem colocou no início, Augusto, para além de um excelente profissional prático, também segue nessa busca e disseminação pela parte acadêmica. Então, compartilha para a gente. Obrigado por lembrar do livro, Ali. Foi realmente um projeto que eu fiz com muito carinho e o livro foi um trabalho interessante porque ele nasceu de trás para frente, porque o livro se chama Manual de Dispute Board, Teoria, Prática e Provocações. Mas o interessante é que eu comecei com as provocações, né? Há alguns anos atrás, conversando com um colega, até o criminalista, que assina o artigo dele no livro, eu falando sobre dispute boards e ele, como penalista, ele com um filtro de direito penal fazendo perguntas muito menos usuais e extremamente interessantes. E aí eu tive ali, eu falei, nossa, como é interessante a gente conversar sobre um assunto que você só está acostumado a falar no seu meio com alguém completamente de fora. E aí eu pensei em temas provocativos de DB que pudessem gerar reflexões diferentes, respostas diferentes. E aí eu pensei em mais 4 artigos. E aí depois eu olhei e falei, eu acho que isso cabe mais. Aí eu resolvi escrever 15 artigos e convidei colegas que, a sua grande maioria, não tinham escrito sobre o DB. E aí sairia o livro de provocações sobre dispute board. Só que o tema... E aí eu parei e pensei, eu falei, nossa, mas o tema ainda não está nem tão conhecido. Para eu sair um tema de provocações num tema que ainda não estava tão trabalhado na teoria, ia ser um pouco difícil, né? Eu falei, nossa, por que não transformar isso no manual? Né? E trazer também a parte prática e a parte teórica dos dispute boards. E aí cresceu o livro, né, na companhia e o trabalho também do meu querido amigo Ricardo Medina e de outros queridos também, não vou começar a citar, senão vai faltar algum, né? Então eu faço aí a homenagem ao meu querido amigo que ajudou na coordenação, e nós conseguimos embalar isso na forma de um manual. Então ele é voltado a todos os públicos, né? Tanto os colegas que de fato vêm fazendo os dispute boards, vêm praticando, os que querem conhecer mais a parte teórica e os que querem se aprofundar, né? Buscar outras formas de utilização do método, que, como eu disse, é muito usual na área de construção, na área de infraestrutura, mas, sem dúvida nenhuma, ele vai encontrar a sua utilidade em outros campos do direito, sem a menor dúvida. Perfeito. Até porque, como lá no início você comentou, e é um pouco na linha da minha atuação também, e esse canal nasceu por isso, utilizar essas ferramentas para além apenas da atuação em si, mas no nosso dia a dia, no trabalho, em tudo. Porque são ferramentas que vão ajudando a construir uma nova realidade completamente diferente daquilo que a gente vinha vivenciando, né? Então, esse livro é excelente, é rico pelas experiências que vocês conseguiram. Então, eu deixo aqui para quem quiser saber mais, vale a pena conferir. E aproveito para questionar, além desse, tem algum outro livro que você gostaria de compartilhar? Pode ser técnico ou não técnico, mas que venham com boas reflexões?
Tem sim. Ali eu tenho tido. É curioso, eu viajo muito de carro, idas e voltas para o sítio, e há pouco tempo eu comecei, agora já há bastante tempo, a gente com a pandemia, a gente perdeu a noção de tempo, tem quase 2 anos só de pandemia, né? Verdade. Mas já há algum tempo eu comecei a ouvir audiolivros com mais frequência, né? Alguns da Audible tem muitos livros. Eu como o nosso tema de resolução de disputas, ele é muito ligado a uma parte sociológica também, né? A parte de negocial, a percepção do outro. Então, tem uma literatura muito vasta, lateral, que a gente pode considerar técnico, de certa forma? Talvez, mas eu acho que, em grande parte, são livros que muito interessantes do ponto de vista de evolução pessoal, né? Alguns deles, por exemplo, pensei no livro no Como Chegar ao Fim, né? O Getting to Yes, do William Ury. Eu acho que é um livro para todo mundo. Eu acho que é um livro que devia ser leitura de escola. É um livro perfeito. É um livro técnico, eu não considero. Para a gente serve, né? Assim, para a formação, mediação, para o início desse caminho, sim. Mas eu acho um livro perfeito. Um outro livro que eu li, na verdade eu ouvi, mas eu depois até verificando, ele já está até editado em português. É um livro que é Talking to Strangers, Falando com Estranhos. Né? É um livro muitíssimo interessante, do Malcolm Gladwell. Ele fala da dificuldade que nós temos de perceber o outro com a mesma complexidade que nós nos percebemos. Né? Então, ele tem uma série, cada capítulo ele aborda uma situação diferente dessa percepção do outro, que é muito importante, tanto na nossa vida pessoal, como no trabalho de resolução de disputas. Né? Então, foi um livro realmente que marcou bastante, é um livro que me foi muito, auxiliou muito, tanto no trabalho quanto na percepção pessoal, para citar 2 livros que me vêm de imediato. Não, perfeito. Enquanto você foi falando, eu lembrei de um que não é da área, mas que mexeu muito comigo, que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Não sei se já teve conhecimento. Ainda não li. Vale a pena, ele é daqueles que mexem muito, fazem refletir sobre tudo. E um que eu ia também compartilhar aqui, você acabou falando do Como Chegar ao Sim, e eu, além desse, tenho Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. Então, também indico aqui para quem quiser aprofundar um pouquinho mais. Lembrando que ele não é técnico, ele tem ali alguns conceitos, algumas coisas que nós brincamos que é a Bíblia dentro da negociação e tudo, mas ele é para a vida, ele é para qualquer contexto. Vale realmente a pena mergulhar nessas reflexões e aplicar também no dia a dia, porque eu acho que você veio falando muito disso, né? Tem a parte acadêmica, tem essa vivência, você trabalha, estuda e produz, publica em relação a isso, mas não está desconectado. Então, não é que vive nessa bolha buscando só... Não, você também atua. Então, vê quais são os desafios, que foi o que surgiu, foi onde surgiu o seu livro, essas provocações. Poxa, está acontecendo isso, como poderíamos conseguir trazer uma solução para esse caso concreto? Então, isso torna mais complexo ainda e mais completo também, ao mesmo tempo, porque consegue sair do mundo só do campo das ideias e mostrar que é possível aplicar e já trazendo resultado e mostrando os benefícios disso tudo. Então, é realmente incrível. Parabéns mesmo por toda a sua trajetória e por estar compartilhando isso aqui também com a gente. Eu acho que é um ponto importante o que você falou disso, e nós falando sobre livros, porque, principalmente nesse nosso trabalho, é algo que você tem que ser muito consistente no que você faz, e tem algo de personalidade, de você, de fato, viver aquilo. O americano tem a expressão walk the talk, né? Assim, que realmente você viver a sua prática. E é muito isso. Então, todos esses livros, eles contribuem muito para uma mudança interna, né? Uma mudança pessoal que te favoreça, te possibilite ser uma pessoa melhor, né? Tá sempre buscando essa evolução e contribuindo com outros também. Como você mencionou esses outros 2 livros, eu fecho com mais um livro que eu escutei ele também. O que eu acho gostoso, é claro, eu entendo, a gente que fala o inglês, esses livros narrados pelos autores, eles têm um prazer especial, né? Então, tem um livro que foi muito interessante ouvir, nesse lado pessoal, de evolução pessoal, menos técnico, que era o Solve for Happy, que em português ele é a fórmula da
felicidade, de um cara brilhante, que ele era diretor da Google X, um segmento interessantíssimo, e ele teve uma perda brusca, um filho dele morreu jovem, e ele começou na busca de respostas. E ele é um cara muito cartesiano, muito racional. Então, o livro é muito interessante, porque ele abre para todos os públicos, até questões de religiosidade, ele entra um pouco naquilo, e tudo isso desenvolve muito a gente, né? Porque quando a gente fala de novos temas, de tolerância, você necessariamente, você se desarmando das suas convicções, você vai neutralizando o seu discurso, você vai acalmando e você vai conduzindo as pautas de uma forma mais neutra, mais positiva, né? Então, eu acho que é isso. Os livros são a porta de entrada para isso, sejam eles lidos ou ouvidos, que hoje a gente tem essa possibilidade, né? Você está no transporte, você está viajando, você está evoluindo. Hoje, você sentar realmente para ler o livro está cada vez mais difícil, né? Com tantos afazeres que todos temos, mas temos que buscar soluções nisso também. Perfeito, exatamente. Adaptar de acordo com a rotina de cada um para conseguir estar se desenvolvendo constantemente, porque hoje em dia, quem fica parado já ficou para trás completamente, porque a complexidade e os conflitos que nós temos hoje são completamente diferentes de anos atrás. E comentou sobre esse livro, então eu acredito que irá gostar do Em Busca de Sentido, porque ele também trabalha com a questão, ele vivenciou, infelizmente, a questão da Segunda Guerra Mundial, então ele conta essa experiência, mas fazendo um paralelo com a logoterapia que nasceu vindo da experiência dele como profissional da saúde. Então, vale a pena as reflexões, porque como nós que trabalhamos com resolução de conflitos, nós vemos que pode ser empresa familiar, entre vizinhos, contratual, não importa o contexto, por trás disso tem pessoas. Então, nós precisamos estar preparados para lidar com pessoas, para tentar entender, para tentar compreender o que está por trás. Porque quantas vezes nós estamos diante de uma situação em que a pessoa, ela vem e fala que é isso e realmente fala com aquela posição inicial, e quando nós conseguimos explorar, ter um diálogo construtivo, trabalhar através das técnicas, descobrimos um mundo que tem por trás daquela posição inicial. Sim, o que você realmente quer, né? Aquela velha pergunta que a gente tem que fazer, né? Exatamente. E esses livros ajudam nessa reflexão e trazer tanto do autoconhecimento quanto esse cuidado com o outro para conseguir aplicar no nosso dia a dia. É isso mesmo. Augusto, que delícia essa nossa conversa, esse encontro. Eu agradeço imensamente pelo seu tempo. Eu olhei aqui porque eu falei, nossa, eu queria ficar horas aqui com você, aproveitando, sugando da sua experiência, atuação, e além de profissional, uma pessoa que admiro muito, que foi um dos presentes do ICFML, que eu tive a oportunidade de conhecer através do webinar, quando estava na organização desse projeto dentro do Instituto. E agradeço imensamente nós continuarmos nessa trajetória em conjunto. Então, obrigada de coração por fazer parte daqui do canal também. Eu que agradeço, Ali, a admiração é recíproca, o carinho também pelos colegas do ICFML, todos tão queridos, um meio tão bom, né, assim, tão positivo, e, enfim, conte comigo sempre, espero que não demore a gente se encontrar novamente no mundo real. Verdade, nós estávamos com a esperança que o encontro desse ano fosse presencial, mas acho que só no ano que vem, mas aqui na esperança que logo consigamos nos encontrar. Um abraço grande. Vai sim. Obrigada. E até mais. E para quem está nos assistindo, fique à vontade para deixar nos comentários. Se tiver alguma dúvida, algum termo que a gente acabou utilizando, pode perguntar que nós vamos ajudar da melhor forma. Um abraço e até o próximo vídeo.